Não todos, mas aqueles que eram possíveis de resolver. Tanto que em muitos casos ele falou assim, não, ele não morreu, ele está dormindo. Ele está dormindo. Eram ataques letásticos, cataléticos, eram ataques que hoje a medicina cura, a medicina resolve, mas naquela época não. Naquela época nem se sabia disso. Jesus, com o magnetismo dele, ele resolvia o problema. Botava a mão em cima, como um passe magnético, e ainda mais vindo de Jesus, resolvia o problema que tivesse que resolver. Não resolveu todos. Vejam que Jesus, na sua época, não saiu salvando todo mundo, não saiu curando todo mundo. Ele só curava e só tratava e tinha efeitos imediatos nos casos em que isso era possível. Porque tudo está dentro de uma norma, de uma regra. Tudo está dentro de um critério estabelecido por Deus nas regras da natureza. Então não é qualquer um que faz qualquer coisa a qualquer momento ou do jeito que bem entende. Não é. Há uma norma e uma regra universal estabelecida pelo Criador, estabelecida por Deus, para que as coisas aconteçam se tiverem que acontecer, se puderem acontecer, se for possível acontecer. Então as regras de Jesus, a ação de Jesus sobre o mundo, também foi uma ação dentro das regras de Deus, não contrariou as leis de Deus de forma alguma. Mas a exposição das religiões explorando essas facetas que interessam para essa humanidade atrasada, ainda que somos nós que estamos aqui, isso vai acabar brevemente. Isso vai acabar, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Isso vai ser como o Muro de Berlim, lembra? O Muro de Berlim dividia lá a Alemanha em duas partes, e com aquilo ali estava também, aquilo ali era uma das marcas concretas da cortina de ferro, ou da divisão do mundo, né, pela União Soviética de um lado e o Ocidente do outro, em que havia uma guerra fria, aquelas ameaças eternas de bombas atômicas, mísseis e destruição do planeta, e aquilo foi durante muito tempo, até que a coisa modificou, como nós conhecemos a história. Mas a queda do Muro de Berlim também, ninguém imaginava, uns 6 meses antes, que fosse acontecer aquilo, que o Muro de Berlim fosse ser demolido numa decisão assim, quase que instantânea. Na época do Gorbachev, na época de uma revolução geopolítica no mundo, então ninguém imaginava. E podem escrever isso, vai acontecer isso com as religiões. E as religiões na agonia final, nos respiros finais, elas vão se tornar muito violentas. Muito violentas. A violência religiosa é a mais perigosa. As guerras religiosas foram as mais cruéis, sempre foram as mais cruéis de todas as guerras que o planeta já enfrentou. Então, nos respiros finais, em que não se tiver mais argumento, vamos partir então para o fanatismo total e bloquear tudo, como já acontece na parte oriental, principalmente a parte comandada pelo islamismo. Vejam que existe um radicalismo violento, agressões violentas contra cristãos, próprios cristãos contra cristãos, como na Irlanda. Os argumentos pela razão vão deixar estonteados e atormentados os argumentos da fé cega. Então isso não vai se transformar pacificamente, não. Escrevam o que eu estou falando. Até porque eu disse isso na televisão 15 ou 20 dias antes. Falei, se a NASA descobrir que reencarnação é mentira, é bobagem, não existe, vocês mandem para cá o trabalho, o material, que isso me interessa. Se a NASA disser que não existe mundo habitado nenhum, que aliás nem existe nenhum mundo aí para fora, vocês mandem para cá, porque isso me interessa. Agora, se está na Bíblia que existe ou não existe, isso não me interessa, porque o Espiritismo não estava fundamentado em Bíblia. O Espiritismo está fundamentado na ciência, nas leis de Deus. Se é verdade, está na Bíblia, está no Livro dos Espíritos. Isso eu garanto. Se é verdade, está na Bíblia, está no Livro dos Espíritos. Se é verdade, está no Alcorão, está no Livro dos Espíritos. Se é verdade, está no Livro dos Mortos, está no Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos é uma síntese da verdade. Agora, uma verdade que passou pela razão. E uma verdade cientificamente comprovada ou comprovável. É o que nós estamos vendo aí com relação à vida que foi descoberta. Uma verdade comprovável. Não era comprovada quando foi dito aqui em 1857. Mas era comprovável porque futuramente isso viria a ser constatado pela ciência. E como eu disse, a ciência não inventa, ela descobre. O microscópio não inventa os micróbios, ele descobre os micróbios. O microscópio é um aparelho
desenvolvido pela inteligência humana para dar conhecimento ao indivíduo daquilo que ele não pode ver ao olho nu. Então, o microscópio não é o autor dos micróbios, ele apenas revela os micróbios. O telescópio, ele não inventa os planetas, ele apenas mostra que os planetas existem. O Espiritismo também não inventou nada, nem inventa nada. Ele só mostra, com a informação, com a técnica dos espíritos superiores, que conhecem muito bem isso, e muito mais do que isso, porque não disseram tudo aqui no Livro dos Espíritos, não disseram tudo, mas tudo que aqui disseram, conhecem muito bem, sabem que é assim, e tudo que aqui está é o que realmente predomina e sustenta todo o universo, todas as regras e as leis de Deus, e que serão aos poucos, gradativamente conhecidos e confirmados pelo avanço da humanidade que vai embora, que vai crescendo, que vai evoluindo, evoluindo intelectualmente como está. E agora, depois desses conflitos morais, esses conflitos principalmente religiosos, que nós vamos enfrentar mais acirradamente ainda do que estamos enfrentando, o que vai acontecer? Moralmente se desenvolvendo, nós vamos inclusive partindo daqui para outros mundos, e esse planeta vai continuar no processo, até esse planeta também se transformar e formar outros mundos. Esse é o processo de transformação da humanidade, como espíritos encarnados, e do planeta, como matéria concentrada geologicamente, formando esse corpo sólido, rochoso, onde nós habitamos. O planeta evolui quando se fala assim, não vamos acompanhar a evolução do planeta, mas não é o planeta rochoso, é o planeta humanidade, é o planeta espiritual que aqui está, que somos nós. Nós estamos evoluindo independentemente das rochas, independentemente da matéria bruta. Nós estamos livres disso, fora disso. Estamos presos a isso pelos corpos, mas nós não somos o corpo humano, nem somos parte do mundo. Nós estamos aqui usando os corpos para nós, espíritos, que já estamos fora disso, espíritos, desenvolvermos nosso conhecimento, nossa sabedoria, nosso ser, termos controle sobre nós mesmos, sermos equilibrados, sermos capazes de comandar, sermos capazes de resolver problemas, sermos capazes de ajudar, sermos capazes cada vez mais de participar das regras de Deus, todos nós, doutores, garis, analfabetos ou instruídos, porque os analfabetos de hoje podem estar analfabetos hoje por um processo de prova ou de expiação, mas trazerem grandes conhecimentos de vidas passadas, terem conhecimentos intelectuais de vidas passadas que estão embotados, que estão esquecidos nessa encarnação, para que, com esse processo intelectual esquecido do passado, o indivíduo, numa condição aí pobre, numa condição ignorante, numa condição de analfabeto, tenha condições de desenvolver outros sentimentos que ele anteriormente estava tendo dificuldade de desenvolver, no mecanismo que ele vinha funcionando de alta intelectualidade muitas vezes. É comum a gente ver no interior do Brasil, nas partes mais pobres, pessoas que são pobres e analfabetas, mas que têm uma sabedoria que dá inveja. Há muita gente que tem muita leitura, tem muitos graus de conhecimento, perdem de longe. Eu conheço sábios na roça, no interior, pessoas que são capazes de se virar sozinhas num lugar abandonado, num lugar ermo. Aqui, por exemplo, parece que é uma mania de velho, mas não é bem assim também não. Guardar tudo. Benito? A gente vai ficando velho, vai achando que tudo tem que guardar. Já viram? Tem velho até que exagera tanto na mania que o pessoal começa a achar que tem que levar para o hospital, começa a guardar caixa velha, começa a guardar cabo de vassoura, enfim, tudo que não joga fora nada. Mas, por exemplo, em casa, você vê uma lata velha e joga fora, no interior, numa roça, num lugar onde não tem quase nada, uma lata velha não se joga fora. Ela vai ser transformada numa porção de outras coisas, até em lanterna. Já viram lanterna de lata com uma vela dentro? Vocês não viram, né? Mas vocês já viram, né? Pois eu aprendi isso na roça. Você pega uma lata de leite ninho, por exemplo, não é? Ou de leite, qualquer leite, tipo de leite, ou qualquer coisa, uma lata assim, de farinha,
e acende um toco de vela lá dentro, bota uma alça de arame e sai com a... Hein, Paulo, conhece? Já viu? Pois bem, você usou, eu também já usei, agora eu já... Depois que eu... pois é. Então você, uma lata, então joga fora. Não, isso tem muita utilidade, tudo tem muita utilidade. E o que faz a utilidade das coisas é a sabedoria de quem lida com elas, é a sabedoria do espírito. E ninguém na roça estudou isso nos livros, para saber que podia usar uma lata, não, aquilo eles vão aprendendo um com o outro, um vai aperfeiçoando. Você vê um monte de pedra, é um monte de pedra, para o pessoal que conhece, não é um monte de pedra, aquilo está aguardando para fazer uma cerca, para fazer uma escora, para fazer um isso, para fazer um aquilo. Você vê um riachinho correndo de água, num lugar que não tem luz, o cara, se eu tivesse um geradorzinho, um dínamozinho, eu ia pegar essa água e ia botar luz. De repente você vai numa roça, num lugar interior, você vê lá o centro com luz, como é que é? Aí eu fiz lá no moinho, eu aproveitei e botei um geradorzinho que era do carro, que é o carro velho, que não sei o quê, que aqui jogaria tudo fora, tudo é aproveitado. É o quê? É a experiência que o espírito que está ali está desenvolvendo, está sentindo na própria essência do seu ser a necessidade e se capacitando em construir, em preparar, em dinamizar, e com a humildade quase que forçada de um ambiente que não lhe dá condição nem de estudo, que dirá de botar uma roupa bonita, um terno, uma gravata, ir para uma festa para se exibir. Não tem essa chance. Continua tendo a chance de aprender, mas não tem o ambiente para se exibir. Então, olha, um intelectual do passado, num ambiente onde ele não tem chance de se exibir, e ele muito orgulhoso e vaidoso e arrogante no passado, por ser um intelectual, por ser um sábio, ele é jogado numa situação dessa. Demonstra isso para a gente, como nós conhecemos esse pessoal de roça, de interior, que são mestres, mas que não sabe escrever o nome. Mete lá o dedo, mete o dedão. E uma vez eu já soube que falaram assim, mas não pode ser, tem que ser por extenso o nome. Aí o cara botou o dedo assim e fez assim, esticou o dedo. Aí, menino, se conhece essa na assinatura por extenso, tem que ser por extenso. Então o cara bota o dedo e faz assim, aí borra o papel todo. É isso que eles sabem muitas vezes, mas tem uma capacidade de dar aula para a gente. Claro que aquele espírito, ao desencarnar, tem capacitação para ocupar um lugar de ministro de Minas e Energias, por exemplo, ministro do Comércio e Indústria, ministro de uma série de situações sociais que ele domina, que ele sabe. Tem capacitação, mas está passando por um processo de reencarnação, onde ele hoje é analfabeto para desenvolver, para se capacitar cada vez mais e se humilhar, e saber ser humilde, saber se autocontrolar, saber se autoconhecer e saber agir cada vez melhor nas regras de Deus, para que tudo seja ajudado e impulsionado para o progresso. Eu tive com uma pessoa essa semana que disse assim, eu perguntei fulano, que era o filho dela, ela falou, eu falei, ele ainda está trabalhando assim, no tal lugar? Disse, não está não, ele saiu de lá, porque você sabe, né? A gente tem que ganhar mais. Então ele saiu de lá, agora ele está trabalhando não sei aonde para ganhar mais.